Olá! Tô voltando, tirei férias, fiquei 2 semanas sem postar e hoje eu volto. E eu volto, confesso para vocês que com o desejo de falar deste tema aqui que eu estava refletindo há algum tempo, se falo ou não falo, que é essa questão dessa polarização, né, de tantas brigas referentes a esse período tão importante que a gente está passando das eleições. Eu estava na dúvida porque eu falei qual é a fala que eu quero trazer diante de tantas coisas que eu estava aqui ocupando e percebendo aqui em mim. A gente está, né, no movimento de duas possibilidades bem diferentes desses dois candidatos, ainda mais agora no segundo turno, né? E o que eu tenho percebido, e este é o foco desse meu vídeo, tentar trazer aqui um pouquinho uma reflexão para que ver se a gente, através dessa polarização, a gente possa cada um achar o próprio tom, achar a própria voz e a gente sair desse estado de agressividade, né, de discussões que na verdade têm fundo muito mais agressivo do que discussões que podem estar em direção a um bem comum. Então eu vou refletir aqui um pouco que sim, nós estamos diante de pontos de vistas diferentes, mas por que é que a gente está brigando tanto? Então eu vou fazer aqui um desenho. Aqui. Quando você olha aqui para esta folha, talvez você enxergue um 9. Eu aqui, do meu lado, do meu ponto de vista, eu enxergo um 6. E você aí vai falar, Fernanda, não, é um 9. E eu aqui, deste meu lado, vou falar, não, é 6. Nós estamos olhando para o mesmo desenho, mas esse mesmo desenho ele é capaz de me dar percepções diferentes, conforme o lugar que eu estou, conforme as vivências que eu tenho, conforme a minha personalidade, enfim. Pessoas diferentes podem olhar para o mesmo número aqui e ver 6 ou ver 9. E é o que a gente está vivendo agora, no sentido de que, quando eu digo que eu estou vendo 6, talvez então você aí fale, Fernando, você está maluco? Você está cega? Né? É um 9. E eu, se me sinto ofendida com isso, se eu sentir que esse tom não foi legal, isso me acessa a algo que eu falo, olha aqui, você que é burro, fugiu da escola, você não tá vendo não que isso aqui é um 6, né? Enfim, quando às vezes eu me sinto agredido na escolha que eu fiz ou no ponto de vista que eu tenho, a nossa tendência do que a gente está vivendo agora é rebater na mesma medida ou até maior para eu ganhar a discussão e mostrar que quem está errado é você e não eu. E quando o outro se sente acusado de estar errado, de não saber de nada, ele vem e me ataca. E a gente não está parando com isso. Então, isso para mim, né, me sinaliza que a gente está com muita dificuldade de perceber a diferença. Que a gente está nessa passionalidade, aí é uma primeira reflexão. O que é uma passionalidade? É quando eu recebo algo e eu já rebato na mesma medida, ou eu sou tomado por aquilo, né? Quando a gente está passional, eu estou colérico, eu estou eufórico, né? Então, isso aqui é a minha verdade, né? Então, isso é um estado passional. E quando a gente está em estado passional nessa situação aí das eleições, eu acho que eu tenho uma pergunta que é: qual é a minha dor ou a minha questão que talvez eu estou projetando nesses candidatos ou nessas eleições? Porque quando eu estou passional, significa então que algo meu foi cutucado e eu perdi essa possibilidade do tal diálogo, do tal debate, que seria muito rico. Quando pessoas diferentes se encontram, a gente tem uma riqueza de debate, porque é o meu ponto de vista contando como é que eu percebo de tal forma esse 6 e o outro percebe, nossa, mas eu percebo um 9, nossa, mas será tal? E a gente constrói algo maior. Mas a gente não está conseguindo fazer isso. A gente está brigando. A gente está rejeitando o
diferente, que aí é o segundo ponto. Então, primeiro qual é a minha dor, né? Só falando um pouquinho mais dessa primeira questão. Qual é a minha dor? O que é que eu preciso tanto que a minha verdade seja a verdade, né? O que isso está representando para mim? Quem esses candidatos estão representando na minha vida? Então, esses candidatos reapresentam aquele, principalmente, que eu não gosto, sei lá eu. Ele está reapresentando para mim o quê? Quem na minha vida que eu preciso combater dessa maneira e agredir a todo mundo que pensa de uma maneira diferente que a minha. Então, para mim, na minha visão, é claro, de psicóloga, isso me conta que tem uma força muito projetiva de dizer, eu preciso destruir aquele outro ali. E quando a gente está nesse outro ponto que eu quero trazer, negando a diferença, um adulto funcional, ele reconhece a diferença. Um adulto funcional é aquele que está apto para viver neste mundo e diante daquilo que é problema, diante daquilo que é diferente, a gente vai olhando, conversando, dialogando, respeitando que a gente não é tudo igualzinho. Que o mundo é feito dessas diferenças e que a gente mesmo, né, no exemplo da família, a família é onde às vezes a gente está ali, a gente cria até às vezes um desejo de que todo mundo pense igual. E que quando a gente vê alguém pensando diferente, a gente tenta convencer o outro de que ele está errado, ou a gente faz piada com a escolha do outro, ou às vezes a gente ataca a escolha do outro, porque o certo é a gente ficar tudo aqui igualzinho, juntinho. Só que quando a gente amadurece, a gente vai entendendo que no amadurecer a gente vai fazendo escolhas diferentes. A gente veio ali de um mesmo comum, mas que a gente vai se desenvolvendo com personalidades, com escolhas diferentes, então é natural que a diferença apareça. E eu, particularmente, acho bom que a diferença apareça, porque significa que cada um está tendo a liberdade de ser aquilo que é. E não precisa ter uma verdade única, indissolúvel, seja de religião, de futebol ou de política. Então, será que se a gente está muito passional, se está difícil demais, ou se às vezes a gente se pega brigando com a opção do outro ou falando mal do outro, se pergunta um pouco se isso mexeu aqui em mim, o que em mim doeu? Qual é a dor que é acessada, qual é o incômodo que esse candidato, que eu tanto preciso brigar e brigo com as pessoas que escolhem esse candidato que eu não gosto, por que eu preciso brigar? O que está me impedindo de existir enquanto indivíduo e olhar o que eu sinto, qual é a minha escolha, quais são os meus valores, quais são os meus limites, né? O que eu sinto diante dessas duas escolhas? A gente agora tem duas escolhas e você pode fazer com ela o que você quiser, mas você não pode impor ao outro o que você quer para o outro, porque quem vota é preferencialmente adulto, temos aí alguns jovens que estão votando também, e essa consciência precisa aparecer, né? De que a gente pode ter opiniões diferentes. Então, se o meu filho jovem está querendo votar em alguém que eu não acho que seja bom, eu preciso abrir um espaço de diálogo e não de obrigação ou de convencimento. Eu preciso favorecer para que, se um dia esse filho se torne ali um político, ele possa estar num debate, debatendo ideias e não atacando pessoas. A gente aqui, né, enquanto base, a gente também critica os políticos nesses debates. Bom, isso pelo menos é a minha opinião, que às vezes eu sinto falta de debate de ideias e sinto um desejo de menos ataques de pessoas ou de cutucões, né? Então, assim, a gente pode fazer isso na nossa base. Então, só fica aí essa reflexão. Será que a gente está com dificuldade de reconhecer as diferenças? De reconhecer que as pessoas têm raça, cor, formato de corpo, religião, enfim, a gente é diferente. E como a gente convive num espaço de diferença, sem propagar a violência, né? Porque a violência ela cala de um jeito, através do medo, a gente não permite essa liberdade, e a gente está numa democracia. E a democracia contempla isso, debate de ideias. Então era isso, né? E se estamos passionais demais, também podemos ver qual é a nossa dor que está sendo cutucada através desse candidato que eu tento combater, ou das pessoas, ou por que eu preciso tanto que o meu candidato vença, qual é a minha dor, qual é a minha questão que eu estou colocando ali, nisso que poderia ser um exercício mesmo da nossa democracia.
Beijos, até mais!